Hoje eu tô aqui no meu divã com ninguém menos do que a Nina Silva. Esse mulherão que lidera um dos movimentos mais incríveis. Ela tem uma história de empreendedorismo feminino que eu olho pra ela porque eu não me aguento, mas eu tenho que olhar pra essa câmera, tá, gente? O negócio é o seguinte, mas ela tem uma história de empreendedorismo feminino que eu admiro demais, porque é uma das coisas mais valiosas pra mim. Ela é CEO do movimento Black Money e está entre as 20 mulheres afrodescendentes mais influentes do mundo, segundo a ONU. Não é segundo a Capricho, embora eu adore a Capricho, mas é segundo a ONU. Ou seja, tá com ela aqui é uma honra tão gigante que eu vou deixar ela falar, porque ninguém vai querer me ouvir. Só vai querer ouvir você, Nina. Então, quem é Nina Silva, CEO do movimento Black Money? Me conta do movimento. E de você, né? Quero saber de você também. Primeiro quero agradecer o convite, né? Tá aqui no divã, podendo falar das nossas coisas e falar de trajetória sempre é importante, né? Mas não uma trajetória focada só no indivíduo, mas nos impactos e benefícios que uma trajetória ou cruzamentos entre trajetórias pode trazer. Então, o movimento, eu poderia começar falando disso, assim, encontro de trajetórias e em prol de objetivos comuns e com um propósito muito grande, que é realmente chegar nessa tal liberdade para a população negra, né? Então, o movimento Black Money, ele é um hub, por mais o nome seja bonito e empresarial, um hub de inovação para a autonomia da comunidade negra. Essa frase, esse slogan, ele classifica o que a gente acredita, que é utilizar as armas do mercado, então o linguajar do mercado, as ferramentas e instrumentos que o mercado e o sistema legitimam em prol de um propósito muito maior, que para a gente é o início das trajetórias. É a gente, pelo menos, lutar para a nossa humanidade, para a nossa autonomia, que é o lugar de liberdade, que é o lugar minimamente da gente não ser limitado simplesmente por uma cor de pele ou por uma origem racial, né? Então, o movimento trabalha com eixos colaborativos, focados em educação, comunicação e serviços financeiros. A gente brinca, né, que as pessoas entendem facilmente a gente falar de serviços financeiros, porque a gente está ali falando de inclusão produtiva, desenvolvimento econômico de uma parcela imensa da população brasileira. Mas, e falar de educação também, todo mundo entende que é necessário todo e qualquer plano de poder, como a gente costuma também chamar, ter educação como um dos pilares. Mas muitas vezes as pessoas não entendem o porquê que comunicação é o terceiro pilar da instituição. E é bom falar com pessoas que atuam com comunicação, que sabem da importância disso aqui, da mensagem, da imagem, dos símbolos que vão para além da representatividade. Você falou uma coisa, né? Você falou assim, é usar as armas que a gente tem, né? Porque às vezes a gente, de repente, não falaria desse jeito, mas a gente tem que usar o que está disponível. E se isso é uma forma, eu acho que a comunicação é a arma, né? Porque assim, a gente, para conseguir fazer o outro entender, a gente tem que saber se comunicar. Sim. Agora, você falou do movimento, gente, assim, vocês não têm ideia o que é. Vocês vão entrar no site, porque é blackmoney.com.br. movimentoblackmoney.com.br. Mas eu vou escrever aqui embaixo, tá? movimentoblackmoney.com.br. Mas o importante é que quando eu entrei eu fiquei chocada, porque você tem várias coisas. Então, primeiro, você tem um marketplace de vários empreendedores negros que estão lá. Tem coisas bem legais, então tem um monte de coisa. E aí você tem a parte que eu amei, que você instrumentaliza. Porque pra mim, você falou uma coisa lá, bom, tem de tudo, gente. Tem cartão de crédito, eu quero que você fale sobre isso também. O cartão de crédito que você falou que é antirracista. Isso. Que é diferente de ser... Como é que eu vou falar isso, gente? Eu achei interessante porque assim, é diferente de você falar que você é antirracista do que você não ser racista. Isso. Fala disso, porque eu achei isso lindo. Quero ver de você, porque é muito legal isso. Bom, especificamente, né, quando a gente fala de aliados da luta antirracista, se fala bastante sobre isso hoje, se age pouco. E a gente tinha uma movimentação anterior no Brasil que era negar que existe racismo, né?
Então, o mito da democracia racial, ele traz esse lugar onde todo mundo fica muito à vontade em falar que droga, todos nós somos iguais, raça nem deveria existir, não temos problemas no Brasil em relação peronomútil, em relação a oportunidades e tal. Então, essa era uma fala constante que a transformação digital, a comunicação, nos deu abertura de quebrar esse estigma social, que era uma das armas que o racismo estrutural utilizava para manter o racismo sobre a população negra no Brasil. Então, quando a pessoa chegava e falava que não, eu não percebo cor, Nina, eu vou contratar e eu não vejo cor. Então, eu estou com algum problema, porque você deveria começar a ver cor para você começar a consertar a merda instaurada, né, dentro das empresas. Pois bem, e aí começou-se esse entendimento por conta da era digital, as pessoas agravarem situações de racismo, as pessoas comprovarem a partir não só de imagens, vídeos, textos, mas da recorrência dos atos de discriminação racial. E aí, contra fatos, não há argumento, certo? E a partir disso, a sociedade despertou. A gente tem um marco aí também, que foi o homicídio do George Floyd no início da pandemia, o que acabou tendo um holofote muito grande, porque as pessoas estavam em isolamento social, estavam em casa, olhando para a TV, querendo saber o que aconteceria com as suas vidas por conta da Covid-19, e aí viu online o homicídio, né, de um homem negro lá nos Estados Unidos, mas entendendo que isso é uma recorrência também no Brasil, um país onde a cada 23 minutos um jovem negro morre, né? E aí, a partir daí, beleza, somos racistas. O que fazer? Olha, eu não sou racista, mas eu estou aqui como aliado. Eu não estou no meu lugar de voz, no meu lugar de fala. Então, a justificativa para que os instrumentos necessários pudessem ser usados começaram a ser maquiados de outras maneiras. Uhum. Do tipo, não, eu sou super aliado à causa. Eu não sou racista, eu não vejo cor. E eu li o livro da Djamila Ribeiro, né? Tá a pessoa super bombando agora. Super então. bombando na questão racial. Exatamente. E aí o movimento Black Money vem para dizer, meu querido, minha querida, você não... Nina, não sei como falar, queria tanto ajudar. Então aqui, ó, a gente tem uma estrutura com 5.000 empreendimentos negros, 70% são de mulheres negras. Isso não foi recorte que nós fizemos, foi algo espontâneo, porque as mulheres negras acabam aderindo mais aos nossos projetos. Então, a gente tem uma base muito forte de mulheres ali, lidando e gerindo e gestando negócios na nossa comunidade, mas a gente não tem um recorte de gênero para apoiar. Então, são 5.000 afroempreendimentos que nós apoiamos no Brasil, no mercado Black Money, mercadoblackmoney.com.br, que nasceu no início da pandemia, não por conta da pandemia, porque nós queríamos digitalizar, dar espaço no digital, com cybersecurity, com instrumentos, ferramentas de pagamento e toda estrutura. Quem não tem, porque eu tenho loja, eu tenho marca, a gente tem e-commerce, é uma bucha. Uhum. Não é qualquer um. Não, agora é tudo digital, você entra lá e monta e-commerce. Não monta coisa nenhuma, você tem que ter integra, você tem que ter meio de pagamento, você tem que fazer o SEO do site, você tem que fazer o Diabo A4, não é para qualquer um. É muito difícil. Então, assim, quando você pega um pequeno empreendedor, é dificílimo. Então, assim, esse espaço que você abriu, eu achei incrível o Marketplace, porque eu vou te falar, eu tentei fazer, uma bucha, é difícil, porque você tem que lidar com todos os empreendedores. Então, assim, para você também é difícil. Agora, você tá fazendo isso em nome de uma coisa tão maravilhosa, né? Que é dar o caminho, abrir o caminho para esses empreendedores aparecerem, que isso é necessário. Porque tem uma coisa que eu falo de empreendedor, né? Principalmente empreendedora mulher, desculpem os homens. Mas eu acho mesmo. Quando você mostra que ela é capaz, que a gente pode, e abre esse caminho, e você começa a ver que você pode sim,
Ninguém te segura. São os instrumentos, Ninguém a base, o segura. suporte. Porque, normalmente, né, quem está nesse lugar já de conhecimento, de acesso a como empreender por oportunidade, Uhum. essa pessoa já tem ali construído a ponte, o caminho, a base, sabe quais são os órgãos a ir, sabe que um órgão do Sistema S vai poder auxiliar com cursos iniciais, com ferramentas online gratuitas. Essa mulher, esse profissional negro que está ali lutando contra o desemprego, muitas das vezes, ou a necessidade de gerar uma renda extra para sua família, empreende por necessidade, em sua maioria. E esse empreender por necessidade dificilmente vem com uma rede de apoio. Não vem com grana, não vem com capital intelectual anterior, vem com um talento ou com algo que você sabe muito fazer, mas uma coisa é o que você sabe fazer e tem talento e faz extremamente bem. Outra coisa é você montar um negócio com aquilo como carro-chefe ou como ali o maior, né, fomento daquele negócio. É completamente diferente o mindset. Até quando você tem muita paixão, até é perigoso. Porque Sim. você é tão apaixonado por aquilo que você às vezes esquece a questão financeira, a questão de estruturar um negócio. E aquilo que você está fazendo, se todos os custos estão lá, né? Ah, mas tá lindo, mas eu sei fazer isso. Mas e aí? Mas dá dinheiro no final? Né? No final aquilo vai me dar a renda que eu quero? É um negócio, é uma dor, soluciona uma dor de mercado. Então, o Marketplace a gente lançou no intuito de trazer esses afroempreendedores para o digital, dar oportunidade e abrir a mentalidade desses negócios para o digital, para a era da indústria 4.0, olhando já, mirando a web 3.0, a maneira de integrar marcas, pessoas, produtos e serviços no ambiente virtual. E essa movimentação nossa era sem saber que iria ter, né, uma crise mundial sanitária e de saúde que iria colocar todo mundo dentro de casa e que os negócios dependeriam para a sua sobrevivência no D1 daquele espaço. No D1 aquele espaço já estava montado? Estava montado. Gente, isso é muita visão. Sim, sim. Porque assim, eu tô te falando, eu realmente fiquei muito impressionada no site, porque é que você tá falando, você tá costurando umas coisas, mas quem não viu o site, eu não sei se tá pescando, que é o seguinte, ela tem um marketplace, tá? Que você tem lá a comunidade que tá todo mundo mostrando o seu produto, né? Você tem a instrumentalização, então tem cursos gratuitos, que eu vi que tem lá, tem vários cursos online para instrumentalizar, para empreendedores. Isso é necessário, isso assim, para qualquer empreendedor, isso é muito importante. Você tem um fundo que você criou, e quem quiser doar tá lá, tá? Que é justamente para ajudar no momento empreendedor. Na minha marca, eu ajudo empreendedoras da periferia. Cada compra a gente doa, é pilar de marca, tá? Para empreendedoras da periferia. Aí a galera fala assim, ai, Tatiana, mas tanta gente passando fome. Você tá aí doando para as empreendedoras. Eu falei, gente, uma coisa não exclui a outra, vamos lá. Só que eu não quero que mais ninguém passe fome. E mais, eu não quero que ninguém daqui receber esmola. Eu quero fortalecer essas mulheres para que elas possam criar, gente, porque a gente é capaz. E criar oportunidades para outras famílias. E para furar a bolha, eu acho que o que você falou de racismo estrutural, que você pode falar melhor do que ninguém, mas assim, você vai ser dono do teu negócio, né? É o que eu escutei, me corri se eu estiver errada, né? Não é depender de alguma cota, não. É ser capaz, que é o que é, né? De você criar o seu próprio negócio e poder também fazer isso. Sim. Porque é uma posição que eu queria que você contasse isso, porque eu fiquei um pouco, caceta, mas que merda, né? Não, é sério. Não, você falou de coisas assim essenciais. Quando eu comecei falando que é um hub, então pense num guarda-chuva, um ecossistema, e ecossistema eles se retroalimentam, além de fazer trocas com outros ecossistemas. Então é isso, o movimento Black Money ele precisa de sustentabilidade, porque se eu depender de um sistema que sempre oprimiu pessoas como eu, imagine se eu vou realmente caminhar para um lugar autônomo. Se em 4 séculos todas as movimentações que foram feitas foram para colocar os meus iguais, as minhas iguais, num lugar de exclusão, por que agora eu vou acreditar que o mundo
realmente vai fazer todas as movimentações contrárias a 4 séculos para incluir essas pessoas que foi o próprio sistema que excluiu. Então, não Estão há anos ouvindo, você não é capaz, você não pode, você não vai. Não é um lugar de desacreditar que, sim, políticas afirmativas são necessárias, ações afirmativas públicas e privadas são necessárias, ações intencionais para olhar para essa mulher empreendedora e saber que ela recebe menos crédito no mercado que o homem ao empreender. Então, eu preciso ter ações intencionais de crédito, de fomento a negócios de mulheres. É olhar também que essa população negra, a maioria desempregada, é uma maioria empreendedora, micro e pequenos negócios. 53% dos micro e pequenos negócios são de pessoas pretas no Brasil. Então, a gente fomenta... 53%. 53%. Então, a gente fomenta o que mais gera negócios e oportunidades. Porque são os micro e pequenos negócios que são ali o fomento de 80% das oportunidades que nós temos de emprego no país. Caramba. Então, somos nós que estamos gerando emprego. Se eu não pensar em como isso ser sustentável, eu vou continuar apenas dependendo de movimentações externas. E nós acreditamos, sim, que o governo precisa atuar com políticas e ações afirmativas, que instituições privadas precisam, sim, olhar para os seus colaboradores, incluir mais pessoas negras nos seus quadros colaborativos. Proativamente, que é o que você falou. Não é sentar e falar, mas não veio nenhuma pessoa negra, por isso que eu não contratei. Não, sendo intencional. Muito isso. Sendo intencional. É procurar. E aí eu vou pegar o gancho do procurar, Nina, porque eu vi no seu site, e essa foi a única que eu entrei lá e eu não achei, eu queria que você me explicasse. Que você tem um hub também de contratação, ou eu entendi errado? Black porque você Vagas. tem... Então, porque eu entendi o Black Vagas, mas eu entrei. Como é que eu faço para achar esses profissionais? Ótimo. Então, a gente não deixa online. Porque eu procurei online. Os profissionais, porque nós ainda não temos um LinkedIn da vida preto, né? Seria ótimo se nós tivéssemos ainda. Se nós tivéssemos, né, esse LinkedIn, mas fazendo referência, né, para a gente entender uma rede aí profissional que circule e fale diretamente de oportunidades de alocação, mas nós temos o serviço. Então, as empresas que estão fazendo movimentações reparatórias e também movimentações inovadoras, porque a diversidade traz melhor performance para o quadro de funcionários, para o quadro de inovação dessas empresas. Se eu tenho pessoas diversas numa mesma mesa, eu chego em soluções diversas e amplio meu market share. Chego em distintos consumidores e consumidoras. Se eu mantenho homens brancos como os únicos detentores de lugar de fala e de ação e criação dentro da empresa, eu vou chegar nas mesmas pessoas de sempre e não vou fomentar ali discussões sadias, disruptivas, né, que olhem para esse lugar de que somos diferentes e não tem problema em sermos diferentes. Pelo contrário, a magia de sermos distintos é que nos faz gerar conexões ricas, que nos faz gerar oportunidades para pessoas que têm diferentes necessidades e demandas. Então, o movimento Black Money, quando fala, querido, querida, não adianta dizer que não é racista, tem que ser antirracista. Toma aqui, ó. A gente tem um marketplace hoje com 2.500 lojas, 7.000 produtos, que vão desde aula de yoga, a aula de filosofia africana, como tem curso de inglês, como tem brinquedos de luta antirracista, sim, mas brinquedos também tradicionais, bonecas pretas, bonecas não pretas. Nós temos brinquedos para adulto, produtos de sexy shop, né? Literatura de diferentes... Gostamos bastante. Literatura de diferentes segmentos. Então, eu estou buscando me aprofundar e entender melhor as desigualdades raciais e o que eu posso promover. Entra lá, mercadoblackmoney.com.br. É animal. Fomenta, eu não tô falando porque você tá aqui, tá? Eu sou super chata, porque eu sou chata com e-commerce. É a parte da minha empresa, inclusive, que eu cuido, tá? Eu achei fácil de manipular, achei cada item que você faz tem uma explicação. E aí,
entra no banco. Você tem um banco também? Como que é esse negócio, gente? Porque essa mulher, gente, assim, não de verdade, assim, você deve inspirar tanta gente, porque a mim você inspira. Mas você deve inspirar tantas mulheres, cara, porque olha tudo que você fez. É muito louco, porque criar esse bando de coisa que nem mulher povo consegue. É muita coisa. Como se diz, o movimento não se faz sozinha, né? O movimento Black Money, ele é originário, é fundado por mim e pelo Alan Soares. E nós temos equipe, nós temos pessoas... Eu vou perguntar, que é o marido dela, como é trabalhar com o marido, gente. Eu já teria catapultado... Desculpa, amor, te amo, mas eu quero saber como é trabalhar com a Alan Soares e à noite encontrar com a Alan Soares em casa. Pois bem, e temos outras pessoas para o bem Ela e saúde. fugiu da pergunta, depois a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. Para o bem e saúde do nosso negócio, contamos com um time enxuto, mas um time especializado de pessoas pretas que estão também a serviço, pensando em prol da comunidade negra. No final do dia, o que nos movimenta, o que faz com que a cada atendimento, a cada criação de nova célula de negócio, o objetivo é o mesmo. Como que nós mesmos fortalecemos a nossa própria comunidade. Seja comprando de outra pessoa preta, seja contratando outra pessoa preta, seja contratando fornecedoras negras, Sim. seja mentorando, dando meu capital intelectual em prol de uma jovem negra, seja fazendo negócios, parcerias, falando e dando o que eu tenho de capital, que é o meu tempo, muitas das vezes, às vezes não é capital financeiro, é o meu tempo em prol da minha própria comunidade. O Black Money é isso, girar e gerar riqueza por mais tempo dentro da própria comunidade. E a gente não fala de dinheiro apenas, eu estou falando de riqueza. Uhum. Essa é a diferença. Quando formos donos e donas dos meios de produção, que é o que determina hoje lugar de influência e poder na nossa sociedade, é que vamos falar de autonomia e liberdade. Seja essa liberdade financeira, seja essa liberdade de inteligência emocional, seja essa liberdade, o direito de ir e vir, ou ficarmos vivos e vivas. Porque quando a gente ainda trata de desigualdades de raça no mercado, a gente também está falando de sobrevivência física. Sim. Né? De olharmos que corpos negros, independente de quais áreas estão com capacitação, sem capacitação, com graduação, sem graduação, no final do dia, a vida, a sobrevivência de uma pessoa negra depende muitas das vezes de uma circunstância, de estar no momento errado, na hora errada, em um local. A gente quer parar com esse ciclo, que é a limitação até mesmo da nossa... da nossa possibilidade de viver a nossa humanidade. Sim. Simplesmente por conta da nossa raça. Então, o movimento Black Money tem sim um banco, uma fintech, que fala desse lugar de educação financeira, mas também dá instrumentos. Nós temos maquininha de cartão POS, que é o meio de pagamento com taxas mais baixas para esses afroempreendedores. Nós temos o cartão de crédito, e aí, junto à pergunta que você fez no início, o cartão de crédito, que o slogan dele é para ajudar em prol da luta antirracista, porque pessoas negras e não negras podem se beneficiar desse cartão, que é sem anuidade, mas... isso eu não tinha entendido. Negras e não negras. E não negras. Tanto faz, então. Sim, no cartão de crédito, cartão de crédito, sim. Não, entendi. Que é aquele lugar, compre preto, venda para todas as pessoas. Então, eu quero que você tenha acesso a ter um produto bacana financeiro enquanto uma mulher branca, porque eu sei que você está atenta a ser intencional de comprar de uma mulher negra. Sim. Então, esse cartão, você pode utilizá-lo no nosso marketplace, e ainda uma parte da movimentação dele vai para os nossos projetos sociais. E aí os projetos sociais são os projetos de educação, como você já mencionou. Nós damos aulas gratuitas de educação financeira, educação empreendedora com modelagem de negócios, programação para pessoas não desenvolvedoras. Então, não é apenas falar com o mercado empreendedor, mas também com pessoas negras que querem entrar na área de tecnologia. E temos também curso de sustentabilidade, diversidade e gestão de pessoas para
né, para essa gama, essa rede de afroempreendedores. Gente, assim, tô até sem ar. É muito gigante o que você faz. É um hub, É muito... por isso que a E gente ela fala começa assim, falando ai, não, assim, a gente tem um cartão de crédito, a gente tem uma máquina POS, como se fosse assim, a gente tem uma banana, uma maçã. Assim, da onde saiu tudo isso, Nina? Porque é muito difícil tudo que você tá fazendo. São 5 anos Eu empreendo há 12 anos e eu não conseguiria Sim. fazer metade. Então, assim, como surgiu isso? É o dia a dia. Eu empreguei muito do meu capital social e o Alan também, do nosso capital social, do nosso capital intelectual. Então, ele é trader de mercado há mais de 12 anos, trabalha com bolsa de valores, com educação financeira. Eu trabalho há 20 anos com tecnologia, com implementação de sistemas em grandes empresas. Então, a gente brinca, o FII encontrou o tech e a gente gerou uma fintech. Que legal. E o nosso intuito inicial era só trabalhar com serviços financeiros. Mas a gente olhou o tamanho do buraco, o tamanho do problema e falou, precisamos de pilares. E o pilar de comunicação é tão importante, como eu comecei a minha fala descrevendo isso, porque é ele que vai falar de letramento racial, que vai dar essas explicações. Porque lembrando que não tem tanto tempo assim que famílias de sobrenomes italianos, alemães, de sobrenomes portugueses e espanhóis, tinham pessoas negras, os meus ancestrais, como não pessoas, como objetos a serviço, dentro de casa. E a gente não precisa ir até 1800, 1880. Eu estou falando de jornal, revista, né, Instagram, que hoje você vê que ainda há pessoas com mulheres negras, majoritariamente mulheres negras, no quartinho dos fundos, morando e virando, né? Morando ali, virando noite dentro dessa casa. Isso é escravidão moderna. É ainda a escravização de corpos negros. Então a gente precisa falar de comunicação, a gente precisa falar que racismo existe sim, que nós contribuímos e legitimamos enquanto sociedade para atos e sistemas discriminatórios, não só atos pontuais, mas sistemas que mantêm o privilégio em mãos de homens brancos, em sua maioria cisgêneros. Então, como que a gente também intencionalmente comunica que esses homens brancos cisgêneros precisam olhar para mulheres negras, precisam olhar para homens negros que estão mortos, congelados nas ruas de São Paulo e em outras capitais e interiores por conta do frio. Estão nessas ruas sem emprego, sem fomento e desenvolvimento econômico, embriagados por conta de um sistema que os colocou nesse lugar. Sim. E não é um lugar apenas de eu acho que eu não consigo, eu acho que não sou capaz e por isso eu estou nessa situação. Não, são estruturas muito bem alicerçadas, muito além, né? Que não dão oportunidades para irmos para outros lugares. Então é preciso, como que o movimento faz, eu não sei como a gente faz. A gente faz, porque alguém precisa fazer. E é lógico que não somos apenas nós que estamos fazendo. Há diversos agentes em diferentes esferas, esfera política, nas esferas de instituições educacionais, dentro das empresas, fora das empresas, mas hoje a comunicação nos auxilia a criar pontes e redes entre esses agentes, entre essas pessoas que querem realmente fazer a diferença. Nina, você falou uma coisa que a gente fala de comunidade, né? Instagram é comunidade, pero não mútil também, né, gente? Aquilo é todos nós, ninguém, né? Então, assim, pra mim, esse senso de comunidade que você tá criando, ele é muito valioso. Ele é dificílimo. Porque as pessoas, assim, elas também são individualistas. E eu até queria te perguntar isso, mesmo dentro do teu movimento, que você tá construindo esse universo, porque é uma construção, né? De um apoiar o outro, de criar esses laços. Porque pra mim, comunidade tem a ver com laço, tem a ver com apoio, tem a ver com sentimento também. Você já sofreu alguma coisa? Porra, tô aqui me descabelando, criei 112 coisas. Você não tá nem aí? Você não... tudo que eu tô fazendo. Já teve esse momento de estresse, assim, de lidar com sua própria comunidade? Porque... Todo dia, gente, todo dia. Porque
eu também não tenho que achar que toda pessoa preta vai ter a mesma caminhada sobre o entendimento do porquê nós estamos com determinadas restrições e limitações. Então, essa pessoa preta, ela é formada, inserida dentro de uma sociedade que é racista. E muitas das vezes essa pessoa preta, ela vai achar que realmente aquilo acontece porque eu estudei, mas o meu primo não estudou, por isso ele é marginal. Ele é bandido, e bandido bom é bandido morto. Tem ainda quem reverbere esse tipo de fala, porque nós também somos condicionados ao auto-ódio, ao problema com o espelho, porque o que é nosso não é representado de maneira positiva. A minha cor, os meus iguais, e aí não é só propaganda, na publicidade, na propaganda do batom, da base para pele negra, não é só sobre isso, de aceitação do meu cabelo crespo. É o entendimento que eu tenho mulheres pretas na NASA hoje, como eu tinha mulheres pretas na NASA na década de 60, quando o homem foi à Lua. E foram essas mulheres negras que levaram o homem à Lua. Eu não sabia. Você não sabia? Imagine a minha prima, manicure, que tem até a 4ª série do ensino fundamental. Ela é obrigada a saber disso? Não. Não. Então ainda teremos pessoas negras que não têm acesso à sua própria história. Mas quando a gente vê, muitas das vezes, até uma jovem branca de periferia, mas que tem um sobrenome alemão, ela sabe qual foi a província alemã que os seus avós imigrantes vieram. É esse jovem que periférico, ou então nordestino, mas que tem a descendência holandesa, francesa, ele sabe quem foi o ancestral dele que chegou no Brasil, que veio da guerra tal, que veio corrido de não sei o quê. Aquela comunidade, sim, a comunidade judaica, que tanto fez para se fortalecer, e hoje é benchmark para mim. Eu ia fazer essa comparação. É benchmark para mim, porque foi a partir desse entendimento, desse lastro de saber de onde eu vim, o problema não é meu, o que aconteceu, o holocausto que aconteceu não é dos meus ancestrais, mas nós sofremos esse impacto até hoje. O que nós podemos fazer por nós mesmos? Essa movimentação precisa desse back, né? Desse back to the roots, da gente voltar à nossa origem, que em idiomas africanos, né? Em símbolos africanos, é o Adinkra Sankofa, que é você se alimentar das suas origens para você poder ousar e fazer voos mais altos. Então, é um pássaro, eu tenho essa tatuagem nas minhas costas, é um pássaro com o pescoço para trás. E ele se alimenta das suas origens para poder alçar voos. É da onde vem todo o diálogo de afrofuturo que nós temos hoje, que é nos alimentar das sabedorias, do entendimento de um continente matrigestor, que é fundamentado na gestão a partir das mães pretas, que deram origem e base para tudo que a gente tem no mundo, mas que, ao mesmo tempo, sempre trabalhou com processo colaborativo, sempre trabalhou com processo linear, horizontal, de respeito aos mais novos e de respeito aos mais velhos, tudo que falam hoje que é futuro, que é inovação, que é disruptivo. Então, esse letramento que a pessoa branca tem sobre as suas origens, a pessoa preta não tem. Pelo contrário, ela vai achar que o continente africano é sinônimo de AIDS, que o continente africano é sinônimo de subdesenvolvimento. Ela não vai saber que o Akon tem a Acoin, que é uma moeda digital. Ela não sabe que o Akon está desenhando e já está construindo uma cidade para Wakanda, em continente africano. Ela não vai saber que Etiópia e Nigéria é sinônimo de grande exploração do cinema mundial, que a gente tem um Nollywood na Nigéria. A gente sabe de Hollywood, a gente sabe de Bollywood na Índia, mas a gente não conhece Nollywood. Eu não conhecia. Que são as construções e toda a indústria do audiovisual da Nigéria, que é imensa e que alimenta
toda a produção cinematográfica de um continente inteiro. Pani, nesse discurso que é tão necessário, assim, na comunidade do Black Money que vocês fundaram, isso é dito de que maneira? Assim, você tem, por exemplo, sei lá, palestras que você dá, ou você tem encontros recorrentes, porque isso é tão necessário. Eu tô escutando agora, pode ser que, sei lá, daqui a uma semana eu já comece a esquecer. Então, existe uma manutenção disso, né? Pra gente estar sempre... Você tem isso daí em algum momento Temos, lá? a gente tem no site toda a parte de artigos. Tá. Então, são artigos que é esse lugar da comunicação, do letramento que a gente precisa e de conectar coisas do agora também com a história. Então, a gente também não é... A gente traz esse lugar histórico, mas a gente também conecta com as oportunidades e com coisas que estão acontecendo. Tá então, a bom. gente tem os artigos, a gente tem as palestras, até mesmo dentro dos cursos, a gente também traz, às vezes não no módulo, mas a gente traz de maneira cross, de maneira transversal. Tá bom. E a gente tem os eventos, né? Então, hoje, anualmente, a gente tem o MBM Experience, que é um grande evento ao final do ano, onde nós vamos falar sempre de uma temática. Ano passado foi ESG, diversidade, empregabilidade preta. Tá. Mas eu tive uma mesa de Afrofuturo com construção narrativa afrocentrada, que é a gente falar desse lugar do nosso protagonismo com cosmovisão africana, que é a nossa visão e o entendimento da pluralidade de verdades e entendimento de origem de mundos diversos. E não a visão iluminista ou a visão greco-romana, que a sabedoria nasce e o século da luz é dado por um processo civilizatório eurocêntrico. A gente parte de filosofias milenares que são muito anteriores a tudo isso e demonstra como vários processos hoje necessários para um futuro melhor, de impacto sustentável, de um mundo onde realmente novas realidades sejam construídas a partir da nossa pluralidade enquanto sociedade, que isso já era falado e construído nas dinastias do antigo Kemet, que a gente conhece como Egito. Tudo isso a gente discute no evento, mas também a gente discute sobre ESG, diversidade. Esse ano, nosso evento vai falar de NFTs, criptos, teremos hackathon, então esse lugar de educação digital, educação financeira e de novas realidades, realidade aumentada, mas temos as mesas também conectando todo esse lugar histórico, todo esse lugar de conhecimento que nos foi negado, né? Que nos foi realmente colocado, invisibilizado, colocado num lugar da história, e esse lugar da história muitas vezes apropriado e reescrito para a gente não olhar para esse espelho e ver reis e rainhas, dinastias de guerreiros e guerreiras que eram autônomos, prósperos, mas que pensavam em comunidade, que pensavam em colaboração e não em exploração de novos territórios para a manutenção de sistemas de privilégios, que é hoje a sociedade que baseia as nossas relações, sejam nossas relações sociais dentro de casa, sejam nossas relações sociais trabalhistas. Então, para a gente até mesmo destruir e desconstruir e reconstruir novas relações positivas, seja no mercado empreendedor, no mercado de trabalho, nas nossas relações dentro de casa, olhando para os formatos de famílias possíveis, para os formatos até mesmo de manutenção familiar. Quem traz hoje o fomento, o capital financeiro para dentro de casa, é essa mulher, dane-se, que essa mulher, esse homem está contribuindo com outras formas, com o seu esforço ali no dia a dia. Como que isso é possível? É possível a partir do entendimento que existem, sim, outros tipos de relações sociais muito anteriores, que a gente não está fazendo nada novo agora, que a sociedade não está se amando e se entendendo do agora. Nós tínhamos essas construções anteriores. Isso não é falado, mas a maioria das línguas africanas não tem gênero, são agênero. A gente não tem um artigo de para falar o a, sabe? Porque havia um entendimento
né, do Yin e Yang, isso é ancestral, isso é africano, que até mesmo a nossa espiritualidade, os nossos campos e ancestralidade a partir das energias, e aí a gente chama, uns chamam de orixás, outros vão chamar de inquinces, né? Se conectar com essa espiritualidade é entender uma ancestralidade que já respeitava todas as formas do ser, do simplesmente ser. É tão simples, né, gente? Gente, vou falar, pra eu ficar sem falar, é difícil, hein? Que eu adoro falar, mas é que essa mulher, ela é uma enciclopédia. Eu falo muito, meu Deus. Não, mas não é, é que você tem muito a dizer. E eu tô super interessada, então eu tô aprendendo. Bom, eu vou sair daqui super ignorante, assim, quase, eu não sei nem o que vai ser de mim, porque eu não sabia metade das coisas que você tava falando. Mas isso só reforça o que você começou dizendo, né? Como realmente isso não está para todos, como isso realmente é uma história escondida, né? Então, assim, como que isso tudo tá velado. Então, assim, tô muito feliz de você me falar tudo isso. De verdade, assim, eu tô aprendendo demais. E eu quero saber, Nina, assim, eu vou te perguntar de novo, porque você, como empreendedora, aqui é o meu divã, né? Sim. Então, eu vou ter que te perguntar, assim, como que você aguenta? Você surta de vez em quando? Você fala, puta, mas por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô pensando nessa comunidade? Por que eu vou pensar em mim um pouco? Você tem esses momentos, então, ou é uma coisa que... Eu venho de uma trajetória de quase 2 décadas em mercado corporativo. Tá. Então, o surtar, o burnout, já rolou quando eu trabalhava para os outros. Então, surtar, trabalhando para mim é um pouquinho melhor, né? Do que trabalhando para os outros, dando dinheiro para os outros, para os de sempre, e não tendo o reconhecimento nem o impacto que eu gostaria. Então, sim, é extremamente estressante. Eu tenho uma fala minha que muitas pessoas reverberam, que eu falo, eu sinto que eu tenho um navio negreiro inteiro nas minhas costas. A cada espaço que eu sento, a cada microfone que se abre, não pode ser apenas a minha voz. Eu tenho que ecoar as vozes do quibundo, eu tenho que ecoar as vozes dos quilombos, de onde a minha mãe veio, que eu sou filha de quilombola, né? Eu tenho que ecoar as vozes debaixo do Oceano Atlântico, que hoje tem um cordão umbilical, a conexão com a África, são todos os corpos pretos que foram jogados nessa trajetória, né? Nessas travessias, enquanto sequestro da população africana para o território das Américas. Então, essas vozes que estão no fundo do mar, essas vozes que estão A pessoa tá me fazendo chorar, gente. O que eu faço com a Nina? Essas vozes, elas precisam ecoar em cada microfone que eu falo. Sim. Então, é extremamente estressante. É extremamente pesado. Mas, e não deve ser para todas as pessoas. Eu falo, não repita isso em casa. Faz o que dá para você fazer, dentro das suas possibilidades, dos ambientes que você ocupa ou que você constrói. Ô, Nina, desde quando existe essa Nina que carrega o mundo nas costas? Ai, desde sempre. A minha mãe tem uma história, né? Que ela disse que... minha mãe, ela ela tem problema cardíaco, desde sempre. E a minha irmã é mais velha, doutora Carla Verônica, primeira pessoa da família a entrar e sair de uma faculdade, psicóloga, psicanalista e advogada. Minha mãe, Dona Marise, fez até o ensino fundamental, a 4ª série do ensino fundamental, foi doméstica, operária de fábrica e é quilombola do interior do estado do Rio de Janeiro. Filha da minha avó Marianita, do meu avô Seu Domingos, que eram quilombolas e tinham a mesma linhagem em relação à família escravizada. Então, eles eram Francisco, meu avô era Domingos Francisco, minha avó era Maria Anita Francisco. Ou seja, eles foram propriedades da família Francisco. De algum seu Francisco, né? Em algum momento fica embutido no sobrenome. Porque você perde. Praga. Você perde né? O teu nome. O teu ancestral perdeu o nome africano, o nome original, e chega aqui e é selado. Você vai para a família Francisco? Você é Francisco. Você vai para a família que é na beira do rio?
Então você é ribeiro, que é a população ribeirinha. Então muitos ribeiros vêm de ascendência de pessoas escravizadas à margem dos rios. Você é Silva, como eu. Por que tem muito Silva? Por causa dos Silvas portugueses e também de de escravizados de fazendas silvestres. Então, quem eram escravizados de mata eram também titulados Silvas. Na hora ali da catequese, do batismo, de pegar essa população africana e colocar, né, civilizar a partir da doutrina católica, então batizava com alguns símbolos que iria representar essa pessoa que nada tem a ver com a sua simbologia ancestral, que nada tem a ver com o seu território mãe. Então, a primeira coisa que faziam era descaracterizar as nossas famílias, as nossas origens, para que a gente não se auto-organizasse. Então, meu avô, minha avó vêm dessa mesma origem, a minha mãe vem desse lugar, meu pai, soteropolitano, viveu de bico a vida inteira, peixeiro, manobrista de carro, mecânico, até que, depois dos 50 anos, entrou para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e foi quando a nossa família começou a ter a possibilidade de pensar em mobilidade social. Então, aquela que dá uma volta ao mundo, né? para falar desse lugar, de que eu venho de um lugar onde eu legitimo a regra, que não tem outras ninas, outros ninos, poucos são esses que conseguiram estudar com bolsa. Eu estudei em escola particular a vida inteira, com bolsa de 100%. A minha irmã fez escola particular, isso com bolsa. Eu fiz escola federal, porque eu fiz prézinho e era a melhor aluna de todos os acadêmicos e objetivos. A rede Objetivo não é propaganda, tá, gente? Mas é uma rede muito famosa e eu era a melhor aluna de toda a rede. Né? Eu ganhei campeonatos de matemática da rede de todos os alunos e ganhei bolsa de estudo. Então, esse lugar é um lugar muito ainda excludente, porque como que você vai encontrar outras ninas dentro da escola pública? Como que você vai encontrar outros Alain? Né? O Alain também estudou de bolsa, também teve um pai funcionário público, e aí a gente vê que quando você consegue apontar essa pessoa preta que escalou e fez sucesso, é porque a história dela não é igual à história dos seus ancestrais. Em algum momento teve um hackeamento de sistema. Em algum momento a minha mãe, cardíaca, que não podia mais ter filhos, ela me gerou e ali havia algo escrito para que isso acontecesse. Eu digo isso que ela fala isso, que aos 4 meses de gravidez, ela me perdeu. Não tinha mais pulsação, eu não mexia mais, ela foi ao médico, e o médico falou, não tem pulsação, não tem mais vida, você teve um aborto, você pode ir para casa, porque o feto ainda é muito pequeno, você vai ter, né? Vai ocorrer aí E aí, no dia seguinte, eu mexi na barriga. E o resto da história são 5 meses de pé para cima, ela sem poder, né, fazer nada para poder manter a gravidez. E isso é porque ela não podia mais ter filho, ela tinha feito uma cirurgia de peito aberto 2 anos antes. E ela hoje fala, hoje eu sei por que você morreu e ressuscitou na minha barriga. Hoje eu sei por quê. Né? Então, eu preciso fazer valer, né? Eu preciso fazer valer com que essa minha vida, e aí espiritualmente falando, eu acredito que seja a minha última encarnação, e isso já foi me falado, né? É o cumprimento de uma jornada de várias vidas, de um propósito. E esse propósito é para além de eu estar cansada, é para além de eu ter um sócio, que hoje é meu marido, sim, mas é muito mais que um marido, é um companheiro de propósito e de alma, sabe? Porque a vida dele também depende disso.
depende de qual legado eu vou deixar para outros Silvas não precisarem mais ser chamados de Silva ou Francisco, poderem ter o nome que quiser, poderem revisitar as suas histórias, conhecer as suas histórias e falar, eu sou descendente de rainhas, de nizingas, de zulus, sabe, de reis e rainhas e guerreiros e guerreiras que fizeram algo muito, muito, muito maior do que simplesmente terem resistido durante o processo de escravização. Eu preciso me recuperar, gente, porque... Não, menina, que coisa... juro. Ainda bem que hoje eu trouxe meu lenço. É. Aquela que hoje demorei para chorar. Jesus. Mas a falar de mamãe, vem isso, né? Bom, é de outra vida, mas sem dúvida. Sim. É muito forte, cara, isso que você tem, é muito forte. É forte, eu que tô aqui, não sei se quem tá assistindo a gente vai conseguir sentir isso, mas é forte. Eu tô só chateada que você vai ser a sua última encarnação. Puta sacanagem, gente. Os próximos, o que vai acontecer? Já deu, gente. Bom, mas você tá formando outras pessoas Sim. que vão ser as próximas Ninas, se Deus quiser. Assim... Até que a gente não precise mais, né? Exatamente. Tomara. Né? Mas é que é tão lindo, independente. A gente pode não precisar pra isso, mas sempre vai ter alguma coisa que vai precisar. Eu acho que essa tua força, hoje ela tá pro movimento Black Money, mas amanhã ela pode estar para um outro movimento. Se Deus quiser, ou nas próximas encarnações, porque você é muito maravilhosa. Obrigada. Eu vou te falar assim, eu só não vou encerrar agora, porque ainda quero saber como encontrar com a Alan em casa. E a gente tem que falar de Alan porque ele é cofundador do Black Money também. Ele era a pessoa que tinha o conceito do Black Money na cabeça, que queria um banco de pretos para pretos, que estava inconformado de só educar e gerar mais riqueza para os mesmos homens brancos Faria Limers de sempre. As Faria Limers. E isso eu tô falando de um homem preto, carioca, né, hoje vai fazer 41 anos de idade, da minha geração, e que não se via também nesses espaços. Então nós, enquanto mulheres, muitas vezes a gente fala mulheres negras, mas a gente não entende que a base da pirâmide brasileira hoje ela é formada por esses homens negros que são excluídos até dos programas de inclusão, porque não tem a pauta de gênero ali apoiando ou, né, de alguma maneira dando um pouco de visibilidade, sendo ponte para a discussão da pauta das mulheres negras. Mas quando a gente olha durante a pandemia, quem morre, né, o menino Rafael Braga, que leva um tiro dentro de casa, brincando no quintal de casa, é um menino preto brincando, quantos meninos pretos são exterminados porque estavam brincando na rua, porque estavam brincando na porta da escola, e simplesmente são falados, mas era um aviãozinho, que é muito mais fácil para justificar aquela baixa daquela vida. O menino Miguel, que morre em Pernambuco por conta, né, da Sinhá ter colocado Mirtes, a sua doméstica, para trabalhar e quase que ali num sistema de escravização, essa criança que cai do 9º andar é uma criança preta, é um menino preto, que não está em casa, né, num período de quarentena, porque sua mãe é uma mãe preta, e por isso doméstica. E se fosse uma mãe branca, dificilmente seria doméstica, dificilmente essa assassina teria deixado ao acaso ou teria colocado essa criança, mandado ela para o 9º andar porque estava de saco cheio daquela criança ali. Então a gente precisa falar dos meninos pretos. E o Alan, ele vem desse lugar de querer fazer um movimento financeiro, de autonomia para a população preta, no viés financeiro, e eu estava dialogando sobre como pegar minha expertise, a minha experiência na área de tecnologia e ensinar pessoas pretas a adentrarem em tecnologia e terem seus próprios negócios com a tecnologia como apoiadora, né, para essa autonomia. E aí uma amiga nos apresentou... Eu ia perguntar isso. Uma amiga nos apresentou
falando, eu vou apresentar 2 pessoas que falam coisas que ninguém entende, que são extremamente chatos, que são estraga-prazeres em rodinha, afasta bolinho, sabe? Que legais que vocês são. A gente é bem chato. Pra aturar a gente tem que gostar muito, né? A gente costuma dizer. E essa amiga falou, nossa, vocês estão falando coisas muito similares. Vocês precisam se conhecer, até mesmo para unir forças. E dali nasceu o movimento Black Money e dali nos reconectamos. Eu acredito que é uma reconexão. Ainda mais que eu conheço o irmão dele, aí fui ver, eu tive um salão de beleza na rua da casa da mãe dele. Então a gente certamente se esbarrou várias vezes na vida, mas foi essa amiga que nos conectou. E aí o negócio e a relação nasceram juntas. Hoje, eu digo que é desafiador, sim, qualquer relação afetiva, principalmente quando a gente vem também de um lugar muito doloroso, né? De não ter relações saudáveis, de pessoas pretas não se verem em construções positivas, muitas vezes, quando a gente sabe, né, das nossas famílias, a gente sempre tem uma história, sempre tem algo, muitas das vezes, colocando esse homem negro como sendo o que abandonou a família, como sendo aquele que era alcoólatra, dependente químico, ou que teve não sei quantos filhos. Mas eu e o Alan, a gente vem de um lugar diferente, que é esse meu pai, sempre dentro de casa, levando primeiro a educação do que qualquer outra coisa como prioridade. O pai dele também. Então, uma referência masculina sempre muito positiva. E isso, para mim, é extremamente importante, até mesmo para demonstrar para outras mulheres negras, para outros jovens negros, que sim, é possível construções sadias, saudáveis, e dentro da própria comunidade, porque, lembre-se, os judeus também casam entre si. Uhum. Hashtag fica a dica, né? Que o fortalecimento intracomunitário também passa por nossas relações afetivas. Uhum. E isso é uma construção política também. Então, a gente lida muito a nossa relação tentando não cair na artimanha do amor romântico europeu, daquilo que é pintado como o homem da relação, a mulher da relação, e aí vocês vão casar, vão ter filhos lindos, porque são 2 jovens pretos lindos, e em algum momento vocês têm que, essa criança tem que chegar num patamar X, porque é filho de Alan Soares, filho. Não. A gente tenta se reconectar a todo momento, entender nossas feridas também do passado, tentar tirar ao máximo as interferências desse lugar afetivo que constrói o tempo todo, que um padrão tem que ser feito assim de relação. Então, vocês não têm filhos? Nós não temos filhos ainda. Eu tenho um querer eu vou adotar, né? Isso é algo fixo, né? É algo determinado, objetivo determinado, mas os filhos, digamos, biológicos, se acontecerem, talvez aconteça ou talvez não. Vai depender também geneticamente, que eu sou, né, uma jovem senhora de 40 anos, mas vai depender também da gente, em determinado momento, querer ou não. Então, eu estou deixando essa porta aberta como opção, mas não é hoje o que a gente quer para hoje. Tá? Mas queremos filhos, teremos filhos. Porque a adoção já é algo definitivo. Gente, maravilhoso. Na relação, continuando ou não, né? Mas é algo que vai acontecer na vida da Nina. Não, e vai impactar todo mundo. Aposto. Gente, deixa a criança em paz, deixa as crianças ser criança. Essa carga, né, é muito interessante. Eu fiz alguns testes de DNA, eu ganhei alguns testes de DNA, então eu sei a minha descendência, eu sou 92% de sangue africano, e aí as pessoas, e ele é 88%. Então as pessoas falam, vocês têm que manter essa
pra conseguir os puro sangue, né? Pra poder chegar aí numa geração mas de o puro sangue. o que vocês vão passar estão muito além do sangue. Então, nessa trajetória, Sim, nessas coisas que sim. vocês estão falando, que, vai mudar muita coisa. Eu não tenho esse preciosismo. Sim. Desculpa colocar assim como preciosismo. Respeito a opção de cada um, quem tem opção, né? Mas eu não tenho isso, sabe? Eu quero ter uma criança com a minha cara. É muito... a relação, para mim, de continuidade, vai para muito além disso. Até porque eu tenho filhos que são a cara do meu marido, gente. Hashtag fica a dica, só a minha cara. Então, você tá com essa ilusão, já corta por aí. Não o importante é ter teu coração, é ter o que você acredita. E ainda assim é difícil, porque a gente não tem controle sobre ele. Mas assim, eu queria muito deixar que o Alan Soares é uma pessoa muito importante na minha vida, enquanto parceiro. Então, eu chamo ele de companheiro, né? Porque vai permanecer enquanto companheiro, independente de laços, sabe, matrimoniais. Então, ele é um parceiro de vida, um companheiro, e nós hoje temos um legado em construção. Que lindo. Você pode falar, só pra gente fechar assim, porque você movimenta o mundo, realmente tem um mundo aí nas suas costas. Ele é a tua rede de apoio? Quem mais que te segura quando você cai? Porque você cai, né? A gente cai o dia inteiro, né, gente? Não é uma vez na semana, não, é todo dia. Ele faz parte da minha rede de apoio, como de vez em quando também é uma das coisas que a gente... Ai, meu Deus do céu, por que eu tenho que aturar esse homem, meu Deus? Hashtag fica a dica, que você também é azucrina. Azucrina, com certeza. E a relação é feita também do entendimento, do amadurecimento e das reconstruções do outro. A gente sempre pede generosidade em relação às nossas questões e não somos generosos. Então, eu coloquei Alan Soares na terapia, né? Porque eu preciso... Como você... Depois a gente conversa, pode ser? Hashtag fica a dica número 2, ainda estou na tentativa. Aqui, ó, essa aqui, a terapeuta aqui. Não tô achando, me conectei com vários e não houve conexão. Sei de uma pessoa que vai conectar aqui, ó. E está lá já há quase um ano em processo lindo, maravilhoso, com ele mesmo. Sim. E é sobre isso, né? Então, a gente também precisa ser generosos com as outras pessoas que nos circundam, nossos familiares. E eu caio, a minha rede de apoio é, sim, a minha comunidade, a minha família, mas também a minha família estendida, né? Que são meus poucos amigos, que são... poucos e bons. Poucos e bons, mas principalmente esse entendimento familiar e olhando para minha família com o entendimento que não vai ser lá que determinadas questões vão ser discutidas, mas que eu vou ser acolhida simplesmente por ser Marina, né? A Marina vai ser acolhida, independente do que se trata, então, e independente das questões também de cada pessoa ali da família. Mas a minha rede de apoio é a minha família, com a minha comunidade estendida, né? Quando eu quero falar de coisas mais abrangentes. E você faz terapia? Faço. É muito maravilhoso. Estou em transição de terapeutas. Eu faço terapia há muito tempo. Então agora eu estou transicionando, porque já demando, coitada. Uhum. Tem um prazo, né? Eu falo que terapeuta ele tem um prazo. Nós temos um prazo naquela jornada. Eu sou psicóloga, tá? De formação. Eu tô falando sim. com... E eu faço terapia desde que minha irmã se formou. Ou seja, minha irmã se formou em 1999, né? Então tem 2 décadas aí de terapia. E eu digo que é uma jornada minha também. Então eu tô aqui por um prisma. Você começa uma jornada e começa a fazer análise e começa a responder, se fazer pergunta e responder. A minha terapia já estava assim. Eu fazia pergunta para mim mesma, e aí eu respondia, justificava, e aí falava, estou justificando, e sei por que eu estou justificando. Lembra daquilo? Por causa disso, fundamentado nisso, e caminhei tantos passos nisso, mas deveria ter caminhado mais tanto, e eu sou extremamente racional, cartesiana, né?
Ó, acabou minha terapia. Senhor! Ó o despertador, gente. Acabou coisa minha horrorosa. terapia aqui Não, hoje. E me deu até. Eu tô rindo de nervoso, tá? Porque eu tô te escutando falar, eu sou tão parecida, senhor. Mas E aí, agora eu sei, eu tenho que transicionar. Eu vou pra um lugar desconfortável. Posso falar? Eu vou acabar com essa tua frase, porque assim. Eu te conhecia pelo que eu tinha lido. Eu não te conhecia assim, eu não sentia essa tua energia, porque isso a gente só sente quando a gente tá do lado da pessoa. Cara, que trajetória, eu não vou olhar pra câmera, olhar pra você, porque assim, que trajetória linda, e eu não tô falando só porque você tá aqui pra falar qualquer coisa, podia só ficar quieta, obrigada, Nina, você é o máximo. Mas é tão além disso, assim, realmente você carrega uma coisa muito linda nas costas, que é você que tem que carregar mesmo. E você não tá aqui por acaso, você mesma, você sabe disso. E que lindo você honrar a tua história, você falar de todas as pessoas com esse amor, com esse... E assim, você já me inspira, eu imagino que você não faz, juro, dentro do Black Money, das mulheres que olham pra você e falam, cara, é isso. Eu olho pra você e falo, é isso, entendi. Só falta fazer, mas assim, mas já é um começo. Que lindo, assim, muito, muito, muito obrigada de você estar aqui no meu Eu que agradeço o tempo, a atenção, a audiência e a generosidade, que tudo também são processos de generosidade. Quando a gente olha para o outro, admira o outro. Quando a gente olha para o trabalho do outro e vê a relevância e fala, cara, quero que faça parte também. Então, eu agradeço também de eu poder fazer parte disso que é para falar para mulheres que empreendem. E, cara, empreender no Brasil é uma jornada pra guerreira. Porque a gente já empreende dentro de casa, a gente já empreende em olhar e querer um futuro melhor para os nossos filhos e filhas ou quem nos circunda. Porque a gente já vem desse lugar de gerar para coletivo, de gerar para impacto. E empreender é pensar coletivamente. Porque a gente está partindo de um lugar do que eu sei fazer, do que eu tenho de melhor para os outros, as outras, os outros. Então, o falar, né, e de maneira leve, desculpa se eu pesei o papo. Não tem problema não, Bê, aqui a gente tá tudo calejado, a gente aguenta e tá aqui para isso, senão você não tava no divã. E é divã, então falar... Claro. Estamos aqui para falar abertamente. Opa. Sem, e falar assim, sem falar desse negócio, desse grande negócio, desse grande empreendimento que é a vida, não é? Porque somos, é o que você falou, somos todas empreendedoras. Somos todas CEOs das nossas próprias vidas. E agradeço, com certeza, poder me conectar com essas mulheres ou não, mulheres que também estejam assistindo a gente. Maravilhoso. Obrigada, Nina. Amei. Eu que amei. Gente, eu não conseguia pausar, desculpa. Impossível parar. É muito maravilhoso. Obrigada pelo espaço. Muito bom. Jeff, o que é isso? Uma catacombe. Tchau!